Pensa só, você tem o peso do mundo conhecido nas suas costas. Guerras rolando sem parar nas fronteiras, conspiração política em Roma, a vida de milhões de pessoas dependendo das suas decisões. Essa era a rotina de Marco Aurélio. E mesmo assim, o que ele escrevia para si mesmo não era sobre poder, não era sobre conquista. Era sobre como encontrar paz e viver uma vida boa, uma vida justa. É um paradoxo incrível, né? E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa. Como que, no meio do caos que era governar um império, um cara conseguiu cultivar uma tranquilidade, uma sabedoria que inspira tanta gente até hoje, quase 2000 anos depois? A resposta, olha só que curioso, está no diário pessoal dele. Então vamos lá, o que a gente conhece hoje como meditações nunca foi para ser um livro, eram anotações para ele mesmo, sabe? Um exercício diário de reflexão. O título original era literalmente A Mim Mesmo. E isso para mim muda tudo, porque torna a coisa muito mais autêntica. Não é um filósofo falando do alto da sua torre, mas um homem no meio da batalha, literalmente tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. Para a gente entender de verdade o que ele escreveu, a gente precisa sentir a pressão que ele vivia. Marco Aurélio não era só um pensador de gabinete. Ele era, antes de mais nada, um imperador romano no auge do poder do império. A vida dele foi toda marcada pelo dever. Desde cedo foi treinado para governar. E o reinado dele foi quase todo consumido por guerras e pela tarefa gigante de administrar um império. Ele escreveu a maior parte das meditações numa tenda de campanha militar, no frio, longe de tudo. A filosofia dele não nasceu no conforto, ela foi forjada no fogo da responsabilidade. Vamos então para a primeira grande ferramenta do arsenal mental dele. A ideia de que a nossa mente é uma fortaleza. O único lugar onde a gente tem controle absoluto. O mais interessante aqui é que isso não é um conselho para os outros, é ele dando uma ordem para si mesmo. É como se ele se olhasse no espelho e dissesse: chega! Chega de ser escravo das próprias reações. A mente, para ele, não devia ser um fantoche das circunstâncias, mas algo a ser comandado, com firmeza. E quem comanda essa fortaleza? É o que ele chama de guia interior. É a nossa capacidade de raciocinar, de julgar, de escolher como a gente vai responder às coisas. Para os estoicos, a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo lá fora, mas em dominar o mundo aqui dentro. Essa é a chave para ser, de certa forma, invencível. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente a divisão fundamental do estoicismo. De um lado, tudo aquilo que a gente não controla, a opinião dos outros, a economia, o tempo, até nossa saúde no limite. Do outro lado, o que a gente controla, nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas ações. A paz, segundo Marco Aurélio, vem de focar toda a nossa energia na segunda coluna e aprender a aceitar a primeira com serenidade. A segunda ferramenta é um convite para a gente dar um zoom out, sabe? Para a gente entender e aceitar o nosso papel nesse universo gigante e todo interligado. Marco Aurélio viu o universo não como um caos aleatório, mas como um grande organismo racional, uma cidade cósmica. E nós? Nós somos cidadãos dessa cidade. Nossas vidas, com todos os seus dramas, fazem parte de uma ordem muito maior. E só de pensar nisso, a perspectiva já muda. Um problema pessoal fica bem menor quando a gente compara com a vastidão do cosmos. Essa metáfora do rio é muito poderosa. Nada é para sempre. Pessoas, impérios, problemas, tudo é levado por essa correnteza. Lutar contra isso é inútil, só causa sofrimento. A sabedoria, então, está em aceitar que a vida é passageira, em entender que nós também vamos ser levados por essa corrente e que isso é normal, faz parte da natureza do universo. Certo. Com a mente protegida e com essa perspectiva cósmica, a terceira ferramenta foca em como a gente interage com as outras pessoas que, como a gente viu, são nossos concidadãos nesse mundo. Isso aqui é incrivelmente prático e atual. Marco Aurélio não era nenhum ingênuo. Ele sabia que o dia ia trazer gente difícil, mas em vez de deixar isso estragar o humor dele, ele se preparava mentalmente. Ele transformava a irritação numa espécie de exercício filosófico. Tá, e como ele lidava com isso na prática? Primeiro, ele se lembrava que nós somos seres sociais, feitos para cooperar. Segundo, ele enxergava os erros dos outros como fruto da ignorância, não de maldade pura. Isso já desarma, né? Terceiro, ele reforçava para si mesmo que o guia interior, a tal da cidadela, não pode ser ferido pelo que os outros fazem. E por fim, ele via a tolerância não como fraqueza, mas como um ato de justiça. É uma abordagem radicalmente empática.
Juntando todas essas peças, a gente vê que o estoicismo não é uma coleção de frases de efeito, mas um sistema completo para a arte de viver. E é aqui que muita abordagem moderna tropeça. Pega uma citação fora de contexto para vender resiliência, mas ignora toda a base. Vamos ver então como a gente pode usar essa filosofia de um jeito mais inteligente hoje. É assim que o sistema funciona de verdade. E é muito mais do que só ser forte. É examinar os próprios julgamentos, não para pensar positivo, mas para ver a realidade como ela é. É agir para o bem comum, algo que essa adaptação moderna de coach esquece, focando só no sucesso individual. É aceitar o que não se pode mudar, não para ser passivo, mas para focar onde dá para agir. Ser estoico não era um hack de produtividade. Era uma busca diária pela virtude, dentro de uma comunidade. É uma ilusão achar que podemos ser estoicos como eles foram, mas podemos sim usar essas práticas de um jeito bem mais profundo. E no fim, os pensamentos de um imperador de quase 2000 anos atrás nos deixam com a pergunta mais fundamental de todas. A resposta dele foi encontrada no dever, na razão e na comunidade. A questão para nós hoje não é só qual vai ser a nossa resposta, mas como a gente pode aplicar essa sabedoria de forma autêntica, sem transformar tudo em mais uma ferramenta de autoajuda superficial. Como a gente pode, de fato, viver uma vida bem vivida.